Boa tarde, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje o objetivo da nossa aula é fazer cálculos envolvendo velocidade escalar média. Você já tiver algumas aulas sobre este tipo de cálculo. Creio que vocês já sabem o que significa o ΔT, o ΔS. Quem tiver alguma dúvida, eu vou revisar agora para você esclarecê-las. Então, o ΔS é o espaço que algum corpo ele percorre. Esse espaço ele pode ser medido em quilômetros ou em metros. Ah, professor, não pode ser através de braça, légua? Não, porque o metro e o quilômetro eles são unidades de medidas internacionais. É como se fosse um padrão adotado pelos países. Então, é o quilômetro, o metro e a hora e o segundo. Então, essas são as duas medidas padrões exigidas pelo Sistema Internacional de Medidas. Então, isso são medidas padronizadas. Se tiver légua numa situação, você tem que converter, certo? Se tiver uma unidade de medida diferente, um exemplo, se tiver quilômetros e minutos e a questão estiver pedindo para calcular em metros por segundo, você tem que converter o quilômetros para metro e o minutos para segundos. Se for léguas e horas, aí você tem que transformar a léguas para quilômetros. Então, se tiver uma unidade de medida diferente das padronizadas, é necessária a conversão. Aguardem que eu vou mostrar agora para vocês dois exemplos para fixar ainda mais o conteúdo. Dando continuidade à aula, veja esse exemplo aqui para você ter uma ideia de como é que se faz esses cálculos. Um automóvel percorre 5 km em 10 minutos. Qual é a sua velocidade em? Na letra A está pedindo em metros por segundo e a letra B em quilômetros por hora. Percebam que tem aí duas unidades, no caso, uma unidade diferente das padronizadas. No ΔS nós temos o quilômetro e no ΔT temos o minuto. Então o ΔT está fora do padrão internacional. O que é feito? O que tem que ser feito? Você tem que transformar ele para segundos. Ah, mas o quilômetro não é uma unidade de medida internacional? Por que ele foi feita aí a conversão? É porque a questão está pedindo em metros por segundo. Quando tiver metros por segundo, é obrigatório as medidas serem em metros e segundos. Então veja bem, dando continuidade aqui, 5 km foi transformado em 5.000 metros, porque sabe-se que 1 km corresponde a 1.000 metros. Então 5 vezes 1.000, 5.000. No ΔT, 10 minutos, por que tem aí 10 vezes 60? Porque sabe-se, a gente estuda na matemática, que uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Então esta é a base dos cálculos com hora, é a base 60. Como o minuto ele é maior do que o segundo, aí tem que ser feito uma multiplicação. 10 vezes 60, 600. Pronto. Percebam aí que tem 5.000 metros e 600 segundos. Pronto, já está conforme as unidades padrões de medidas, ou seja, as unidades internacionais. Aí é a hora de você aplicar a fórmula. Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Essa barra aí, ela significa uma divisão, certo? Então faz-se a divisão. O ΔS é 5.000, o ΔT é 600. Se você dividir 5.000 por 600, dá igual a 8,33. Ah, mas por que tem metros por segundo? Porque são 5.000 metros e 600 segundos. Pronto, esta aí é a letra A desta situação.
Vamos passar agora para a letra B. A letra B está pedindo em quilômetros por hora. Então veja bem, ó. O ΔS, percebam que não está feito nenhuma mudança nele. Por quê? Porque ele já está conforme o padrão exigido, 5 km. O único que está fora aí do padrão é o ΔT, 10 minutos. Então é obrigatório transformar ele para horas. Como é que a gente faz isso? Tudo baseado no 60. Só que ao invés de multiplicar, como foi feito na letra A, você faz uma divisão. Por quê? Porque o minuto ele é menor do que a hora. Então, se passar de uma unidade menor para uma maior, no caso minutos para horas, é necessário fazer a divisão de 10 por 60. O resultado da divisão 10 por 60 é aproximadamente 0,16. 16 o que? Horas. 0,16 horas. Pronto. Já temos aí a unidade em horas e os 5 km. Aí você aplica a fórmula. Vm é igual a ΔS sobre ΔT, que o ΔS é 5 e o ΔT é 0,16. Fazendo a divisão, o resultado é 31,25. Por que está em quilômetros por hora? Porque são 5 km e 0,16 horas. Espero que vocês tenham compreendido. Boa aula e bons estudos.